Você é enfermo? Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa palestra de terça-feira. Hoje teremos um assunto muito bacana para compartilhar com vocês. É o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e teremos um convidado muito especial, muito querido pela nossa casa, que é o Sidney Lopes. Sidney, seja bem-vindo. Tudo bem, Pri? É uma Tudo bem e alegria estar por você? aqui. É uma alegria. Que legal, a alegria é nossa para ouvir hoje o que você tem a nos contar sobre esse título. Eu vou começar, Sidney, fazendo uma leitura que já remete à sua palestra e aí uma prece, uma breve prece de abertura. Então, essa mensagem é do livro Esperança, por Emmanuel, o item 78, ante o Divino Médico. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz de nada precisar. Capítulo 24, item 12. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, da paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sendo o mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e te caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste
em fugir do remédio. Emmanuel. Que lindo, hein? Para abrir essa nossa palestra, pedimos a Deus orientação, que nos ilumine, que os bons espíritos estejam conosco e que possamos, nesse singelo trabalho, levar aos corações as palavras de Jesus, as lições, os aprendizados e que vocês tirem o melhor proveito possível. Boa noite, bem-vindo, Sidney. Boa noite, Pri. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Tudo Falar um bem com pouquinho do você? Cristo. Tá ótimo, tô ótimo. Já fez um gargarejo? Ah, já. Agora o gogó tá bom. Então tá bom. Fique à vontade, que Deus te ilumine, tá? Que os bons espíritos estejam contigo. Obrigado, E Pri. vá lá. Vamos Vá lá, lá que a palavra é tua. que Jesus nos abençoe. Então tá. Então, boa noite, meus amigos. É uma alegria falar de Jesus aqui na nossa casa de amor, né? No nosso Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Vou colocar aqui a minha palestrinha, né? Então, vamos lá. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. Bom, meus amigos, nesse capítulo, Kardec discorre bastante sobre a mediunidade, né, como uma forma terapêutica. Mas eu gostaria de abordar, nessa noite, o tema mais em cima mesmo da mensagem evangélica, que está em Mateus. E para isso eu gostaria de ler. Eu queria ler essa mensagem que está no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa contextualizar um pouquinho as palavras do Mestre. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Aqui temos algumas coisas interessantes. A primeira é que esse foi o primeiro contato do Cristo com o evangelizador Mateus, né? Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto, era chamado de Levi, filho de Alfeu, e ele sentiu, naquele momento que ele ouviu as palavras de Jesus, ele sentiu também um magnetismo pessoal do Cristo, né? Aquele magnetismo que Emmanuel nos coloca no livro Há 2000 anos, né? E ele percebeu que ele tinha que largar tudo e seguir aquele homem. Porque ele sabia que a verdadeira felicidade estava nas palavras daquele Galileu. E esse é o primeiro ponto. Esse foi o primeiro encontro do Cristo com Mateus. Mateus, ou Levi, né, como ele era conhecido pelos judeus, né, pelos seus conterrâneos, era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para cobrar impostos do seu povo, né? Ele também era judeu, ele era hebreu, e repassava esses impostos para os romanos e para o sinédrio. Então ele era odiado. Até hoje a gente fica meio assim de pagar impostos, né? A gente sabe que os impostos são importantes para que a gente possa manter os serviços do Estado, né? Mas naquela época, a gente não pode esquecer que a Judéia era dominada, né, por Roma. E eles não gostavam de ser dominados, eles queriam liberdade. Então os fariseus, que acompanhavam Jesus o tempo inteiro, tentando desqualificar suas palavras,
desqualificar seus atos, mostrar a todos que aquele galileu, né, que vinha de um lugar muito pobre daquela região, era um farsante, era um falsário. Então, o tempo inteiro eles estavam ligados nos atos de Jesus. E os fariseus, eles seguiam de uma forma muito rigorosa, com um peso muito grande, as leis mosaicas, né? E eles entendiam que jamais um rabi, ou seja, aquele que conhecia as leis, né, de Deus e também falava e passava os ensinamentos a outras pessoas, poderia sentar-se com pessoas de má fé, ou com prostitutas, com publicanos, ou com ladrões, né? E Jesus fazia isso o tempo inteiro, porque ele sabia que essas pessoas que o buscavam necessitavam de amor, necessitavam ser vistas, necessitavam sair da margem. E Jesus nos conhece da forma mais íntima, né? No mais íntimo dos nossos espíritos. E ele percebia que aquelas pessoas estavam propensas a receber a boa nova. Então, dito isso, falando um pouquinho sobre essa parte da mensagem evangélica, a gente vai tentar entender por que Jesus falou com muita perspicácia para aqueles homens muito duros, naquele momento, que não são os que gozam de saúde, que precisam de médico. E para isso, para que a gente possa entender um pouco o que seria a saúde, eu trouxe o que Emmanuel nos diz na questão 95 do livro O Consolador. Para quem não conhece, o livro O Consolador é um livro muito parecido com o Livro dos Espíritos, né? É um livrinho também onde são perguntas e respostas feitas a Emmanuel e ele vai respondendo com os conhecimentos que possui. Ele ainda não é um espírito puro, né? Emmanuel é um espírito superior, mas não é um espírito puro. Ele não tem todas as respostas, mas vai respondendo de uma forma muito bonita, muito simples e nos colocando ensinamentos muito profundos. E nesse caso, ele disse o seguinte, que saúde, na visão material, seria o perfeito equilíbrio do corpo. Ou seja, se meu corpo está saudável fisicamente, se eu consigo movimentar-me, se eu consigo andar, se eu consigo pensar, se meus órgãos funcionam de uma maneira adequada pela visão científica, então eu tenho saúde. Mas não seria dessa saúde que Jesus falou para os fariseus. Na visão espiritual, Emmanuel nos diz o seguinte, que saúde seria a perfeita harmonia do espírito. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que Emmanuel quis dizer como perfeita harmonia do espírito. Aí eu fiquei lembrando de algumas coisas, né? Que para que a gente possa realmente estar em harmonia com o nosso espírito, muitas vezes nós que somos espíritas, acreditamos que nós temos que passar aqui na Terra por 3 coisas. Provas, ou seja, mostrar que eu já estou começando a internalizar algumas virtudes no meu espírito, algumas situações, alguns gêneros de provas acontecerão na minha vida e eu terei que lidar com elas. E se eu passar por elas positivamente, eu estarei em harmonia com o meu espírito. Expiações, ou seja, que eu trabalhe alguns débitos passados nessa existência para que eu possa quitar a minha consciência, né? Quitar as coisas com a minha consciência. E missões, ou seja, para que eu possa trabalhar em prol da humanidade, né? A gente tem, no mínimo, 2 missões. A primeira missão é nos melhorarmos, sairmos daqui da Terra melhores do que quando chegamos.
e também auxiliarmos para o progresso da humanidade. Eu lembro de uma fala do nosso amigo Nélio, que ele diz o seguinte, que para que a gente possa alcançar a verdadeira saúde, nós podemos, inclusive, passar por vicissitudes físicas. E ele deu um exemplo. Ele falou que uma vez ele viu uma senhora e ele perguntou sobre o marido dela, e o marido dela estava sofrendo muito, né? E passando por dificuldades durante anos. Ele falou assim para ela: nossa, que difícil, né? Ela falou assim: não tem problema. Essas dores, essas dificuldades que ele está passando nesse momento, o estão auxiliando a curar o espírito. Ou seja, quando as dores, as vicissitudes, as dificuldades da vida nos batem a porta, a forma como nós a encaramos, se nós a encararmos com resignação, tentando entender quais os ensinamentos trazidos pela dor, nós vamos assim começar a curar o nosso espírito, ou seja, entrar em perfeita harmonia, né, com o nosso espírito. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então, como nós adquirirmos essa harmonia espiritual? Então, nós seguimos as leis naturais. Essas leis naturais são criadas por Deus e elas regem o universo e as criaturas, né? Então, elas são o grande eixo regulamentador do universo. E a questão 614 nos diz, do Evangelho do Livro dos Espíritos, que nós entramos em desarmonia quando nós nos afastamos dessas leis, né? Então, na questão 614, nos diz que o homem é infeliz quando ele se afasta do cumprimento das leis naturais. Ou seja, quando nós gravitamos perto de Deus, perto das suas leis, trabalhando as suas leis nas nossas vidas, sendo caridosos, sendo empáticos, fraternos, amorosos, perdoando, fazendo a nossa parte, entendendo qual o nosso papel na sociedade, tentando sermos hoje o melhor do que fomos ontem, deixando a nossa consciência o mais tranquila possível, trabalhando esforços de melhora, nós estamos atuando e gravitando em torno de Deus. Quando nós fugimos disso, quando nós trabalhamos com orgulho nas nossas vidas, com egoísmo, intolerância, com avareza, com cólera, nós estamos, na verdade, nos afastando de Deus, né? Tem uma frase do Paulo, né? Que ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Isso está em Romanos 6:23. E nós, na verdade, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós podemos até adoecer fisicamente. Você imagina só, você está no trânsito e de repente alguém te dá uma fechada. E aquilo mexe com você de tal forma que você se encoleriza. E você começa a fazer uma perseguição em cima daquela pessoa, né? E uma descarga de adrenalina acontece. E, de repente, depois que aquilo tudo passa, você vai ficar com o seu dia ruim, você vai ficar... Ainda mais se você já tiver alguma ideia de que o que você fez foi muito errado, você vai ficar se sentindo mal, você vai ficar remoendo aquilo e você vai, inclusive, causar a si mesmo dores, né? Muitas vezes as úlceras acontecem por conta de cólera, né? De momentos de cólera, de momentos que nós perdemos, né, o nosso centro. E existem vários e vários estudos hoje em dia que falam das doenças que nós mesmos causamos a nós, né? Que são as doenças chamadas
psicossomáticas, mas nós não entraremos aqui nesse mérito, né? Então, seguindo adiante. Então, olha, se entrarmos em desarmonia, transgredirmos as leis naturais. Se estivermos em harmonia com as leis de Deus, as leis naturais, então nós teremos a felicidade possível aqui na Terra. Então, dentro disso tudo, e já nos encaminhando um pouquinho para o final, eu coloco uma pergunta fundamental, que foi a que a Priscila fez no início. Eu sou enfermo? Dentro disso, dessa ótica do Cristo, dentro do que Emmanuel nos trouxe, e dentro dessa explanação que eu fiz, aqui só cabem duas respostas: sim ou não. Se eu digo que sim, eu sou enfermo, a gente vai conversar um pouco mais à frente. Se eu digo que não, eu só poderia ser um espírito puro, um espírito tal qual Cristo, né? Um espírito que tem todas as suas virtudes no seu grau máximo, que tem todo o conhecimento moral e intelectual, um ser integral, um ser que não possui defeitos, um ser que possui amor, um ser que é coautor da obra de Deus. Eu acho que se nós fizermos uma análise bem rápida, a gente vai perceber que a gente não se encaixa aí, né? A gente ainda não é espírito puro, estamos muito longe disso, mas estamos caminhando. Se tivermos um pouquinho de discernimento, a gente vai dizer que sim, somos enfermos. E se nós dissermos verdadeiramente, com humildade, né, como aquele pobre de espírito cantado por Jesus no Sermão do Monte, que nós somos enfermos, então, como disse o texto do Emmanuel, né, nós estaremos abertos ao médico das almas e a sua terapêutica divina, né, que é o Evangelho, né? Então, se eu digo que eu sou enfermo, eu já passei por dores suficientes que me mostraram que a humildade é o caminho, é o início para a cura. O Espiritismo nos diz que existem duas virtudes fundamentais e, através delas, nós vamos desenvolvendo todas as outras virtudes. Uma é a caridade, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. E a outra é a humildade. Só humilde consegue pedir ajuda. Só humilde consegue se ajoelhar, consegue entrar em sintonia com Deus, consegue pedir para que possa discernir melhor tudo o que acontece na sua vida. A dor, ela aparece nos nossos dias para nos ensinar, como uma grande professora, né? Ela ensina tanto o humilde quanto o orgulhoso. A forma que o humilde lida com a dor, que é com resignação, que é com obediência, que é com entendimento e que é com aproveitamento, ela o faz perceber que existe um caminho para caminhar, mas que ele já está caminhando. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele se acha muito acima e merecedor de todas as coisas. Então, ele não consegue perceber os benefícios que a irmã dor traz e ele continua sofrendo várias e várias vezes a mesma dor, a mesma vicissitude, a mesma dificuldade, até que ele aprenda que para que ele possa ser verdadeiramente feliz, ele tem que voltar para o seu eixo principal, que são as leis naturais, né? Então, o humilde, aquele que está propenso, ele começa a perceber, internalizando quem ele é, percebendo quais são as suas dificuldades, que não adianta ele tentar lutar e fazer algo contrário às leis de Deus. Que quando ele começa a trabalhar as virtudes que realmente libertam, né?
ele começa a se esforçar para ser cada vez melhor, ele começa a se tornar feliz. E a terapêutica de Jesus, ela vem daí. O Evangelho de Jesus, o tempo inteiro, ele nos mostra que nós devemos, como disse o texto do Emmanuel, perdoar, amar, servir, sermos fraternos, né? Nós não somos credores do mundo, nós somos devedores do mundo. Então, nós estamos aqui para servir, né? Para auxiliar para o progresso. E esse evangelho é tão maravilhoso que ele coloca até mesmo aquele que é enfermo, né, como servidor. Como é que pode um doente cuidar do outro, né? Se a gente pensar assim, poxa, como é que eu vou botar um doente para cuidar do outro, né? Essa que está aí que está a grande magia, né, do Evangelho do Cristo. Quando você começa a caminhar, quando você começa a trabalhar, quando você começa a exercer a caridade, você vai começando a interagir com as leis de Deus e ficar feliz. E aí você vai começando também a se curar. Jesus nos disse o seguinte em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, se alguém quiser me seguir, coloque-se como servidor. Coloque-se, como ele disse, nos últimos lugares. Coloque-se como aquele que ampara. Coloque-se como aquele que abraça, né? Tome a sua cruz, tome a sua dificuldade, né? E siga-me. Jesus não prometeu para nenhum de nós um mar de rosas na terra. Ele nos disse o seguinte, que nós teríamos aqui as lutas, né? As lutas terrenas, mas que se nós conseguíssemos, como ele, vencer o mundo, nós teríamos a vida eterna. Como diria o Paulo, né? O apóstolo Paulo, combater o bom combate. Pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, né? Perdê-la-á no sentido material. Essa vida material, né? É aquela que você acredita que deva ser munida e repleta de prazeres fúteis, essa você não precisa, você vai perder. Mas você vai conquistar a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas o que perder sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Ou seja, aquele que cumprir as leis de Deus vai salvar a sua vida porque vai conseguir a felicidade. E esse é o denário. Pois de que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nós passarmos uma existência inteira material que deveria ser voltada a trabalhar as questões do espírito e passarmos ela trabalhando as questões meramente materiais, as questões, como eu disse antes, fúteis, e depois perceber, quando voltarmos à pátria espiritual, que vários e vários sofrimentos foram acumulados por nós mesmos para termos que trabalhar depois. Nós todos, irmãos, somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos arquitetos do nosso destino. Então, o melhor dia, a melhor hora para que nós possamos trabalhar um ponto de inflexão nas nossas vidas, mudar o nosso proceder e trabalhar o amor de Deus nos nossos dias é hoje. Então, finalizando, você o que é? Se você é enfermo, a mão do Cristo está o tempo todo estendida para você, dizendo, segue-me. Deus está preparado para fazer para a gente o máximo, desde que nós façamos o mínimo. Jesus jamais viola as nossas consciências. Ele, o nosso Pai,
Nosso Deus nos deu livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Nós podemos seguir sofrendo ou nós podemos nos encontrar agora com o grande médico das almas. Qual a sua escolha? Então, meus amigos, essa era a mensagem de hoje. Agradeço pela caridade de terem ouvido. Peço que repassem essa palestra, né, para os seus amigos, para aquelas pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar de uma mensagem como essa. E gostaria, então, de convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, conectados com Deus, nosso Pai de amor, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na Terra, nessa vida material, passando pelas lutas, pelas alegrias, pelos encontros, pelas construções de amor que o Senhor nos permite. Agradecemos, Senhor, por conhecermos o Evangelho do Cristo, o caminho mais reto para a nossa reforma, que tenhamos sempre o bom ânimo de combater o bom combate, de trabalhar o amor nas nossas vidas, de buscar o equilíbrio do nosso espírito. Que sejamos, Senhor, misericordiosos, que busquemos a paz. Esteja conosco, Senhor, nas nossas casas, nos nossos lares, com os nossos familiares, nos nossos locais de convivência, e que possamos, em todos os momentos, lembrar do Evangelho de Jesus, colocando nos nossos dias. Que tenhamos uma semana com muita luz, com muita paz. Que assim seja. Que assim seja, Sidney. Muito obrigada. Essa palestra tocou profundamente meu coração. E se você que está nos assistindo quiser compartilhar com alguma pessoa que você acha que essa palestra faz sentido, fique à vontade, dê um like, curta nossas redes sociais, curta essa palestra, nos siga, propague a doutrina do bem. Boa noite e até a próxima terça-feira. Um abraço. Beijo, Sidney. Beijão. Até mais.